Para quem já conhece meus vídeos, né, alguns cursos ou algo parecido, sabe que depois de alguns capítulos eu faço um capítulo onde eu faço com vocês, eu desenvolvo com vocês alguns exercícios de fixação. São exercícios que vão te passar algumas ferramentas que nós já vimos, né, ou ilustrar, né, e demonstrar para vocês ferramentas que são mais fáceis de serem absorvidas na prática, né, direto na prática. Então a gente começa agora o que seria essa leitura, né, esse momento com alguns vídeos que a gente vai estar fixando algumas ferramentas, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai estar fazendo é uma composição bastante simples, como se fosse um mural de imagens, beleza? Vocês vão perceber que na pasta de arquivo de vocês já tem algumas imagens e tal, que eu vou estar disponibilizando junto com os vídeos. E aí, no caso, você vai perceber que eu tenho algumas imagens voltadas para simulação de Polaroids, tá? Você tem N imagens que você vai trabalhar. Eu vou estar pegando essa imagem, né? Vamos só dar uma pré-visualizada nela. Então, eu vou pegar essa imagem. O nosso objetivo estético no momento é estar preenchendo com as fotos que nós temos ou imagens que vocês vão pegar na internet, esses espaços aqui vazios. A gente vai estar trabalhando com o que seria transformação de imagem, rotação, adaptação, entender mais ou menos um pouco do sistema de camadas e por aí vai. Então é algo que vai realmente fazer com que a gente tenha uma leitura já um pouco acima, né, do que é um documento dentro do Photoshop, beleza? Então eu vou estar levando aqui essa imagem para a gente. Então, coloquei no Photoshop, ela está aqui tranquila, né, já carregada, e aí nós vamos agora estar depositando as outras imagens. É interessante você entender e lembrar o que eu falei para vocês em relação à camada background, que não nesse caso, mas como na maioria das vezes você quer ter a originalidade da sua imagem dentro da composição, é interessante que as outras imagens, né, que vão ser abertas, elas sejam entendidas como um documento, e depois que você entendeu elas como um documento, você consiga estar administrando elas dentro do arquivo em comum. Então, dessa maneira, eu vou estar pegando outra imagem para a gente. Então, por exemplo, imagina que eu peguei essa imagem aqui do calçadão de Copacabana, tá? Então, eu levei para o Photoshop, tá aqui tranquilamente, soltei aqui em cima no cabeçalho, nessa parte mais escura, tá? Onde tem a aba aqui de arquivos, né? Essas abas, certo? E aí ela já foi entendida como um novo documento. É legal frisar que esse comando que eu fiz agora, arrastando para o Photoshop, deixando abrir, soltando no cabeçalho, ele também pode acontecer no momento que você vir aqui no menu File, no menu Arquivo, e no menu Arquivo você fazer aqui o Open, né, a abertura, onde no Explorer, nessa tela que vai ser aberta, você vai fazer a pesquisa do documento ou dos documentos em questão, e aí eles vão ser abertos em abas separadas, beleza? Então, dessa maneira, o que eu vou fazer? Como eu preciso que essa imagem aconteça no primeiro arquivo, eu posso estar fazendo isso de diversas formas. A primeira e mais comum é você tendo uma seleção, onde você pode, por exemplo, pressionar o Ctrl A ou Command A, né, que é do Ctrl All, que é você selecionar tudo, certo? Você percebe que aparece essa demarcação como se fosse uma serrilha em toda a imagem, e a partir do momento que você fizer um Ctrl C, levar para o primeiro documento já aberto e um Ctrl V, né, vou dar um OK aqui que ele está adaptando o perfil de cor, você percebe que a imagem já está aqui dentro e tal, e aí você pode trabalhar com ela tranquilamente. Acabei usando aqui a Artboard Tool, então agora você já tem aí essa estrutura acontecendo para a gente tranquilamente, beleza? Só que uma forma que é até mais ágil do que o Ctrl+C, Ctrl+V é a seguinte, né? Por exemplo, eu vou estar desfazendo, aqui agora tirei a minha imagem e aí eu voltei para o primeiro documento, tá? Não tenho a seleção, não tenho nada. A primeira ferramenta que eu quero que vocês comecem a assimilar é a ferramenta denominada de mover, que é a Move Tool. Essa ferramenta, como o nome já diz, ela é responsável em estar movendo a imagem dentro do próprio documento, como também ela é responsável em estar movendo a imagem em outros documentos que a gente vai trabalhar. A maneira de usar ela é bastante simples, onde simplesmente eu vou pegar a Move Tool, como a gente já tem ela aqui selecionada, e clicando e arrastando, eu vou levar para o primeiro documento que eu quero. Percebe que eu deixei o documento abrir, para que com ele aberto, eu desloque o meu cursor para o centro dele e agora sim eu solto a tecla esquerda do mouse. Então, dessa forma, quando eu soltar, eu já tenho novamente o meu documento sendo aberto e tal, e eu já consigo trabalhar com ele tranquilamente. É legal frisar que a ferramenta de mover, ela tem uma total dependência da camada que você está selecionada. Então, você percebe aqui no meu painel de camadas que eu estou com a Layer 1 selecionada, e dessa forma eu movo o que seria a minha Layer 1.
O background, eu não consigo ter esse movimento porque ele está bloqueado. A gente vai até entender isso no decorrer dessas aulas. Mas como eu tenho a Layer 1, eu já tenho ela depositada aqui pra gente, né? E você já entende esse fluxo de uma maneira bastante direta. A mesma coisa vai acontecer para outra imagem. Então, por exemplo, eu vou pegar uma segunda imagem, eu ainda não adaptei as imagens ali dentro. Mas se eu pego outra imagem, por exemplo, aqui o arco da Lapa, né? Os arcos da Lapa. Então, eu arrastei, levei lá para o Photoshop, levo para o cabeçalho para ele ser aberto como um novo documento. É interessante até por questão de organização. Como você já colocou essa imagem no primeiro arquivo, você pode muito bem estar soltando ela, né, aqui da sua estrutura, fechando, para que agora você só tenha essas duas. Porque aí, novamente, com a própria Move Tool, eu clico e arrasto, deixo abrir e agora solto no meio. Então, dessa maneira, eu tenho os dois arquivos acontecendo juntos e agora é só distribuição de camada. Percebam o seguinte, né? Por mais que eu esteja aqui com a Layer 2 selecionada, né? Se por acaso eu clicar fora, né? Então, por exemplo, estou clicando aqui na primeira camada, né? Você percebe que eu estou clicando na imagem de baixo. Só que ainda eu tenho o movimento da Layer 2. Isso porque aqui, né, quando eu estou utilizando a minha Move Tool, uma das propriedades de configuração dela aqui no painel de opções é o Auto Select. Como ele está desabilitado, ele não está selecionando automaticamente as imagens e assim ele não muda a seleção das camadas aqui agora. Então, por mais que eu mude, né, não importa se eu clique ou não, ele vai continuar fazendo a seleção do que está demarcado aqui no painel de Layer. Então, se eu quero selecionar a imagem de baixo, se eu não habilitar o Auto Select, eu sou obrigado a clicar na Layer 1, fazer o movimento que eu quero, e se por acaso eu quero voltar para a Layer 2, eu sou obrigado a clicar aqui e aí sim fazer o controle da mesma. Caso você queira que essa situação seja mais automatizada, é só você estar habilitando aqui o Auto Select e agora a imagem que você clicar, você percebe que automaticamente o Photoshop ele já faz a mudança das camadas. Então agora você já começa a ter uma introdução de múltiplas imagens dentro de um único arquivo e a maneira que ele distribui as mesmas em camadas. É legal você entender que no Photoshop cada camada é um objeto que está distribuído de uma maneira que vai ser interpretada nesse eixo Z aqui de profundidade, né? Você percebe que a Layer 2 dos arcos de Copacabana, não importa a posição que eu coloque, ela sempre está por cima, porque ela é a camada que está sobrepondo a Layer 1. Se em algum momento eu pego a Layer 1 e sobreponho ela aqui para cima, você percebe que já alterna e aí sim você tem uma nova distribuição de camadas. Beleza? Então isso para quem nunca mexeu com Photoshop, não está habituado, de início pode ser um pouco complicado. Você vai perceber, até pela própria didática do software, né, que cada vez mais isso se torna intuitivo. Então tem uma camada sobre a outra devido à distribuição, né, uma imagem sobre a outra, devido à distribuição de camadas que nós temos, e aí dessa forma você consegue ter o controle delas tranquilamente, beleza? Não esquece do Auto Select, caso você ache necessário. Eu gosto de falar até nas aulas que, assim, o Auto Select, ele é uma ajuda, e, sinceramente, você, dependendo da quantidade de camadas, ele vai te ajudar bastante, mas também, se você tem várias camadas de elementos pequenos, ele acaba atrapalhando, porque nem sempre você acerta o clique, você é obrigado a sempre trabalhar com zoom para ter a seleção do objeto, então vai muito do que você quer fazer. Sinceramente, o que eu faço é o seguinte, eu costumo deixar o Auto Select desabilitado, e quando eu quero selecionar outra camada que não seja a que está habilitada, eu pressiono Ctrl. Então agora, não estou com nada sendo clicado, mas com Ctrl pressionado você percebe que o Auto Select aparece. E aí sim eu consigo estar tendo o manuseio, né, do controle da imagem. Então se eu solto o Ctrl, eu já não consigo ter a seleção da outra imagem. Então é uma maneira, né, que você pode ter em relação a essa distribuição de camadas, essa organização de seleção. Então, primeira coisa que a gente pegou nesse vídeo, Move Tool. Entendemos que a Move Tool ela vai fazer o deslocamento não só da imagem dentro do próprio documento, como nós temos aqui agora, né, na nossa tela, como também ela vai ser responsável em estar movendo a imagem de um documento a outro. Porque se no caso, por exemplo, vamos deletar aqui o que seria a imagem dos arcos da Lapa. Deletei. Tá? Selecionei a camada, apertei um delete. E aí agora eu venho aqui, pego a imagem novamente com a Move Tool e não preciso copiar, colar lá no outro documento. É só clicar e arrastar, deixo o arquivo abrir e soltando aqui embaixo eu já tenho, né,
o comportamento dele dentro do arquivo em questão. Então, só nesse arquivo agora nós já temos essas 3 camadas acontecendo de maneira bastante simples, beleza? Então, é isso, esse primeiro momento, entendendo a Movie Tool, conhecendo um pouco a organização de camadas. Próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com as transformações das imagens, beleza? Então, até o próximo vídeo.